Já apareceu o escudo do Corinthians aqui, hein? Então a gente sai da Itália, já passamos pelo Catar. Notícias importantes, hein? Da lesão do Mané, confirmado, o jogador de Senegal está fora da Copa do Mundo. Também substituição na seleção argentina. Nico Gonzalez cortado em seu lugar, Ángel Correa, tudo isso aqui nesse Sport Center. Tá intenso aqui. Ixi, apareceu o escudo do Corinthians agora, hein? O que a Lili Nascimento vai trazer pra gente, hein? Será que o Corinthians já tem o substituto do Vitor Pereira? A Lili conta pra... Onde é que você tá, Lili? Na igreja. Oi, Bruno. Boa tarde para você, ao Renato, ao Rodrigo. Eu estou aqui na Zona Leste de São Paulo, porque sabe que aqui é um reduto corintiano, né? Você acabou de falar na palavra técnico, então eu quero dizer uma coisa para você. Muitos atletas do Corinthians estão curtindo as férias, né? Eu vi o Duqueiroz ficar postando lá, tá na praia, andando de barco, mas a diretoria corintiana, tá ralando, trabalhando na busca por esse novo técnico, e muitos nomes foram falados, né? O próprio Vojvoda, o Duílio chegou a falar que não foi feita nenhuma proposta oficial para ele, conversou com o presidente do Fortaleza, ou seja, são nomes que estão no radar corintiano, só que agora surge um nome, Bruno Lage, um português de 46 anos que estava comandando o Wolverhampton da Inglaterra e que agora está sem clube. Como é que surge esse nome? Mas o Corinthians fechou com ele, o Corinthians fez uma proposta? Não. Esse nome foi oferecido à diretoria corintiana, então foi o nome que chegou até a mesa ali do Duílio para ser estudado. Então, o empresário iraniano, Kia, ele chegou a oferecer esse nome para o Duílio, foi ele também que fez a negociação ali também para o Vitor Pereira chegar para comandar o timão. Então, esse nome chegou ali na mesa do Duílio, está sendo analisado, não há ainda nenhuma proposta oficial, mas só para a gente ter uma ideia, assim, o Bruno Lage, ele tem 46 anos, como eu falei, é um técnico português, tem passagens pelo Benfica, foi campeão da Liga Portuguesa, na última temporada pelo Wolverhampton, terminou a Premier League em 10º lugar, fez uma temporada aí considerada até que boa, assim, pelos torcedores, mas nessa atual temporada foi demitido justamente porque de 8 jogos de início conseguiu ganhar apenas 1. Mas isso não o considera, segundo fontes, um treinador ruim, pelo contrário, ele teria um perfil parecido com o de Vitor Pereira, o mesmo número também de pessoas na comissão técnica. O Vitor Pereira veio com 5 pessoas, ele também viria com 5 pessoas. Então, por enquanto, é um nome analisado aí para assumir o timão. Lembrando que a pré-temporada está batendo aí na porta, é no dia 15 de dezembro, por isso o Corinthians quer o quanto antes trazer um novo comandante para estudar nomes para a próxima temporada e para que os jogadores também comecem a se acostumar com o novo treinador. Então a gente chegava a falar muito nisso, né? Que o Corinthians estava de olho ali em um treinador estrangeiro. Portanto, esse nome parece que vem forte, ainda nada oficial do Corinthians para ele, mas é um nome que sim está na mesa do Corinthians para ser analisado. Olha, Lili, fica aqui com a gente pra gente conversando. E aí, chegou então na mesa do Corinthians, vocês estão na mesa do Corinthians. Apareceu ali o nome do Bruno Lage, como é que vocês analisariam? Primeiro ponto que eu acho, não que eu não goste do nome do Bruno Lage, a gente vai chegar nisso. Primeiro, eu acho errado o nome aparecer, ser oferecido. Eu acho que um clube de futebol precisa estar preparado e buscar esses nomes, né? Analisar, acompanhar o mercado de futebol. Acho que todo clube profissional, 2022, deveria estar pronto para isso. Mas aqui no Brasil, vamos combinar que o padrão é esse, né? O padrão é esse. Por exemplo, vou citar 2 exemplos aqui. Jorge Jesus, o Flamengo foi buscar ou ele foi oferecido? Então, essa Abel Ferreira. Eu realmente não sei, eu tendo a achar que eles foram oferecidos e aí depois... Mas enfim, dito isso, faz todo sentido o nome dele. Eu acho que é um treinador que... E muito pelo que sentiu a diretoria do Corinthians, a sensação do Vitor Pereira... Realmente o Vitor Pereira mexeu com o coraçãozinho de Duílio Monteiro Álvares, porque ele realmente gostou muito da questão da organização, do conteúdo dos treinamentos, da forma de trabalhar, de metodologia. Então faz sentido esse tipo de busca. Você pegar alguém que vem numa mesma escola, com características, algumas semelhantes. Eu acompanhei muito mais o trabalho do Bruno do Benfica, que na época eu comentava bastante campeonato português. É um jogo extremamente agressivo, de pressão muito alta, de ser propositivo, de ter a bola, algo que o Vitor Pereira conseguiu fazer um pouco só na sua reta final de passagem, porque antes ele realmente, acho que foi até algo bom para ele ter se adaptado, porque se ele ficasse nessa ideia com os jogadores que ele tinha naquela época, ele sofreria muito. Enfim, é um nome que eu gosto, jovem, fez um trabalho no Benfica muito bom, no Wolverhampton
já rolou uma oscilação, ele não conseguiu, e ele veio no lugar, se eu não me engano, do Nuno Espírito Santo, que era um cara que estava muito bem lá, depois de algumas temporadas. Então, tenho curiosidade, mas olhando para o que a diretoria está buscando, e pelo que eu escutei, da sensação deles com o Vitor Pereira, eles estão indo muito nesse caminho, ó, achamos o perfil. Essa escola. É isso. É o caminho certo, Bubu? Tem uma escola chamada Jorge Mendes, né? Que é o maior empresário do futebol. Do Wolverhampton. Então, ele coloca quem ele quer. Se você fechar com ele, você tá no Wolverhampton. Sério? O assessor de imprensa, técnico, jogador, de repente, pode ser centroavante do Wolverhampton. Só você bater uma linha lá, conversar com o Jorge Mendes. Então, acho que o Corinthians não deve ser o Wolverhampton do Brasil, entendeu? Ficar ali a mercê de empresário, o cara que tá indicando, olha, tá aqui, tá na modinha, né? Fazer o modismo dos portugueses e tal. É claro que, por exemplo, os técnicos portugueses estão na crista da onda, com bons trabalhos, estão espalhados mundo afora, né? Assim como os portugueses descobriram boa parte do planeta com as suas caravelas há 500 anos, agora os técnicos portugueses estão em todos os cantos do mundo, com ajuda também de empresários oferecendo para cá e para lá, tal. Só que o Corinthians eu acho que tem condição de buscar outros caminhos, outras alternativas, até mesmo aqui, por exemplo. Hoje, entre o Corinthians pegar o Vojvoda, aqui que está no nosso mercado, né, que não é português, é argentino, e pegar o Bruno Lage, eu pego o Vojvoda. Então eu faria um esforço maior. O Bruno Lage é ruim? Não, não é. Pode fazer um bom trabalho aqui. As pessoas têm uma referência do Jorge Jesus, do Abel Ferreira, ficam procurando outros portugueses para tentar repetir esse sucesso. Mas não tem só português no mundo, né? Parece que tem outras nacionalidades também aí e tal. E algumas dessas nacionalidades aqui perto, no nosso continente, podem dar conta do recado até melhor, né? Então, fica a dica. E acima de tudo, esses técnicos, eles hoje conseguem compartilhar conhecimento. E por que eu tô falando isso? Aí eu vou te dar uma aula, Rodrigo Bueno. Por favor. E pra Lili também, já que você citou os navegadores. O domínio português nos mares durou pouco tempo, porque a população portuguesa era pequena. Se você reduzir isso aos homens entre 20 e 40 anos, que eram os navegadores menor ainda, e cada viagem durava 20, 30 anos. Então, uma parcela muito pequena que tinha aquele conhecimento. Quando esses homens morreram, o conhecimento não foi compartilhado. O mesmo não acontece com os técnicos portugueses. É verdade isso, viu, Renato? Ao contrário dos treinadores que conseguem compartilhar. A escola portuguesa é a nossa grande referência para estudar futebol, que é algo que eu faço bastante. Viu, Lili? Você pode também estudar bastante. A Lili já sabe, né? Mas pode estudar mais ainda dos técnicos portugueses, tá, Lili? Porque aparentemente tem mais um chegando. Pois é, exatamente. Na parte da história, eu era da turma do fundão, né? Mas eu prestava atenção também. Mas tem algo muito parecido com o Bruno Lage e Vitor Pereira, né? Com a chegada do Vitor Pereira, no início do ano, a gente perguntava para muito torcedor. E aí o Vitor Pereira, mas Vitor Pereira, eu não conheço muito bem, né? Não tenho muita referência. Da mesma forma, se for tudo fechado com o Bruno Lage, ele vai chegar também com muito torcedor perguntando, mas de onde veio, para onde vai? Só que o Vitor Pereira terminou a temporada, como o Renatinho falou, deixando os corações corintianos partidos, né? Da diretoria também. Então é uma grande aposta, né? Como em outros clubes estrangeiros acabaram dando certo. Então o Corinthians pode também fazer uma nova aposta. E o Renatinho citou a forma de jogar, né? Do Bruno Lage, que é bem parecida com a do Vitor Pereira. Na primeira coletiva do Vitor Pereira, quando ele chegou no Brasil, foi que gosta de jogar no perde pressiona, a todo momento ali com a bola, atacando a todo momento. E o Bruno Lage tem essa característica também. Então acho que é um ponto positivo aí para o Corinthians, que está com o nome Bruno Lage ali na mesa, a analisar, até porque o Vojvoda, que também estaria no radar corintiano, mas como o Duílio falou, não fiz nenhuma proposta oficial para ele falou com o presidente do Fortaleza, né, para falar assim, pera lá, eu não estou ultrapassando, né, não estou dando mancada, entre aspas. Então assim, ele está aguardando, né, o Vojvoda ainda não se posicionou, se fica, se não fica, então surge aí o Bruno Lage, um novo nome, uma nova aposta, e aí o torcedor está só aguardando, porque dia 15 está chegando. Tem menos de um mês, né, Bruno? Pois é isso, né? Menos 28 dias. Lili, obrigado, viu? Boa sequência aí de trabalho para você. Bom fim de tarde nessa bela praça aí na Zona Leste de São Paulo. Até mais. Valeu, Bruno. Tchau para vocês.